Olá, em nome do Centro Espírita Jesus de Nazaré, nós estamos nesse mês de setembro fazendo reflexões em relação à valorização da vida. Convidamos a que nos acompanhem nessas rogativas ao Pai, de bênçãos, de iluminação ao nosso pensar, ao nosso sentir e ao querer, de forma que os nossos dias aqui na Terra transcorram de uma forma mais leve, mais tranquila, rumo aos desafios dessa encarnação. Os espíritos e espíritas têm se ocupado de trazer para nós aqui encarnados mensagens de orientação sobre essa passagem aqui na Terra, os desafios, e um desses espíritos escolhido então para a reflexão de hoje é Marco Prisco. Marco Prisco tem editado seus livros por psicografia do Divaldo Pereira Franco, e escolhemos uma delas para dar o título da nossa reflexão, que é A Quem Escuta. Mas os livros de Marco Prisco, eles são de uma leitura bastante tranquila, excessiva e muito inspiradora. Então fica aí o convite para inserirmos no nosso dia a dia as mensagens dos espíritos em relação à questão de iluminar a nossa vida com pensamentos superiores. E, em especial, hoje tratamos então do Marco Prisco. Inicialmente, nós vamos trazer a contribuição da psicologia em relação à abordagem mental que diz respeito aí ao suicídio. Então, a psicologia tem nos apresentado o seguinte pensamento, que a pessoa que se suicida, ela não quer deixar de viver, ela quer parar de sofrer. Então, a grande questão delimitada em relação ao pensamento é o desejo de parar de sofrer. E para representar esses pensamentos, então, foram utilizadas 3 palavras com o início da palavra I. Então, seriam os 3 Is. O sofrimento se torna insuportável, impossível de ser superado e interminável. Então, por que o sofrimento é insuportável? Por que surge aquela frase assim, ó, não aguento mais? Porque a pessoa tende a enxergar os problemas de sua vida muito maiores do que eles realmente são. Então, aí vem a questão do desespero, desse sentimento que vai aderir a esse pensamento. O segundo I, caracterizado aí como impossível, está relacionado ao fato da pessoa subdimensionar as suas capacidades de enfrentar as dificuldades. E esse sentimento de adesão aí é do desamparo. E o terceiro pensamento é que é interminável. Então a pessoa tem a sensação de que nunca vai acabar. E a desesperança se instala. Então são 3 Is, 3 pensamentos com Is, e aí 3 sentimentos com D. Insuportável, impossível, interminável, e se aconchega no desespero, no desamparo e na desesperança. Trazemos então no nosso dia a dia, dias melhores, dias piores, e Marco Prisco mostra então que são as brechas morais que favorecem a eclosão dos graves e lamentáveis ocorrências. O suicida que se arrojou à infeliz situação simplesmente consumou o que vinha acalentando intimamente através do tempo. Então, o tempo ele se caracteriza como um fator muito importante na abordagem dessa questão da valorização da vida. Quanto vale um minuto? O que podemos fazer no minuto? Que tempo é esse? E o que temos acalentado ao longo dos minutos, dos dias, das semanas, dos meses e muitas vezes dos anos. Então é um somatório de situações que vão sendo acalentadas, mas elas têm uma origem de abordagem, que são as brechas morais, quer dizer, aquilo que foi aberto em nossa intimidade, que permitiu que o pensamento se agasalhe e as ações se desencadeiem a partir dessas brechas. Então, essas brechas, elas dizem respeito à nossa questão evolutiva, daquilo que nós estamos suscetíveis, então, tanto no pensar, como no sentir, como no agir. Então, a educação do pensamento se refletindo no sentimento e na nossa ação. Essa é uma abordagem que diz respeito a essa questão das brechas morais e que iniciariam aí pelo pensamento. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz os ensinamentos de Jesus aplicado às circunstâncias do dia a dia. Então fica aí um convite para trazermos ao nosso lar
a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, uma vez por semana, nos reunirmos em família e ler as passagens de Jesus e os esclarecimentos dos Espíritos em relação a esses ensinamentos. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é tratado da questão da loucura e do suicídio. Encontramos aí aquisições importantes como a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, a orientação é de que a aquisição dessa serenidade como preservativo mental, ele vai ser conquistado pela calma, pela resignação, aí como uma ação, como um consentimento do coração às situações que estão acontecendo. E destaca essa questão da confiança no futuro. Então essa, na verdade, foi a grande proposta de Jesus. Ele vem à Terra, fala a todos nós, e muitas vezes nós nos questionamos, mas ele fala e propõe situações e condutas que estão muito além, né? Nós não nos colocamos aqui numa situação de espíritos imperfeitos, longe dessas requisições. Mas ele vem justamente para mostrar o caminho, para mostrar esse roteiro, e vem falar nessa confiança no futuro. E como que nós vamos confiar nesse futuro? Justamente vivendo no dia a dia os resultados dessas pequenas ações. Se o bem faz bem, a gente vai se sentir melhor. Então, fica aí um convite para que a gente faça uma experiência de colocar em prática essas orientações. E nós mesmos, pela experiência do dia a dia, vamos tendo a certeza do que pode ser útil e do que significa essa caminhada aqui na Terra e a forma que ela pode ser feita com maior leveza ou não, conforme as nossas decisões. O Espiritismo nos explica que nós estamos, então, num planeta de provas e expiações. O nosso planeta ele é muito bonito, as suas belezas, seus encantos, e isso nos dá um traço da criação divina, entendendo aí que Deus é criador de tudo que existe. Mas os nossos pés, eles estão aqui num planeta de provas e expiações, vendo a questão da evolução dos espíritos que aqui encarnam. Então, nossa situação realmente é muito mais próximos ainda do ponto de partida evolutivo na questão do conhecimento e moral do que de espíritos que adquiriram já essas conquistas, né, e se encontram em outras moradas na casa do Pai. Para nós falar de um planeta de provas e expiações, lemos no Livro dos Espíritos, vamos entendendo esse contexto, mas surge aí um desafio muito grande que é colocar essa ideia de planeta de provas e expiações como a moldura do quadro em que a gente se encontra. Quando a visão é focada aqui na Terra, nós encontramos aí nessa passagem do Evangelho que trata do suicídio e da loucura, que há um descontentamento muito grande quando as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse. Então a gente dá muito valor às coisas que nos acontecem, né, quando elas acontecem de forma negativa. Há um sentimento que aparece, aí aparece a questão do desespero, né? Quando a vida é vista simplesmente pelo plano material, se desespera, então, quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos, não vê saída, olhando simplesmente para a questão material. E se a vida acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Então, se nós estamos com os pés aqui na Terra, né, trilhando aqui a nossa caminhada de aprendizado, a nossa mente ela pode ser colocada numa esfera diferente. Enquanto enfrentamos as dificuldades da vida, a nossa mente pode estar nessa visão e nesse alcance e nessa troca com os espíritos superiores. Podemos divisar para onde, enxergar para onde a gente vai em dias melhores, construindo essa caminhada aqui na Terra. Então, esse convite a entender aonde nós estamos, parar para compreender essa casa que nós habitamos, ela é muito bonita, ela tem muitos recursos, ela é obra da criação do Pai, inteligência suprema. Nós nos encantamos com as belezas desse planeta, com os recursos, tudo que se apresenta.
mas os desafios são para o nosso crescimento. Então, existe aqui, bem claro no Evangelho, que nós nos encontramos diante de uma proposta. A proposta do materialismo, que vê que tudo inicia e acaba aqui, e aí sim alimenta essa questão do descontentamento, como aconteceu alguma coisa que não fluiu bem, isso tem um peso muito grande, né? O desespero diante dos sofrimentos. E aí surge muitas vezes essa porta da saída, né? Porque a vida é só uma, saindo, ela tudo acaba. E aí vem essa questão, então, da vida que continua, e os espíritos nos mostram como ela continua. E essa é a grande contribuição da doutrina espírita, nos tornar o futuro palpável pelas declarações dos espíritos. E nós vamos conhecendo as situações. Então, por que vem todas essas mensagens dos espíritos falando do pós-desencarnação? Vem justamente para a gente ir reconhecendo nessas falas o que acontece, a sintonia em relação às nossas atitudes e o que vai ser a continuidade disso depois. Esse é o objetivo deles. Percebendo o sofrimento que continua após a morte, porque não muda simplesmente porque mudamos a situação que nos encontramos, né, o fato encarnado ou desencarnado, nós vamos percebendo que podemos evitar esses sofrimentos, tomando uma outra conduta aqui na Terra. Existem, então, as mensagens dos espíritos no mundo espiritual relatando situações em que se encontram espíritos felizes, né, espíritos em condições intermediárias, espíritos sofredores, espíritos que passaram por expiações aqui na Terra, seriam então, vieram, né, com sofrimentos aí em altos níveis, e essa compreensão, adiantando essa situação futura, faz com que a gente coloque os pés no chão, sim, enfrentando os desafios do dia a dia, mas vamos colocar a nossa mente num lugar seguro. No Evangelho segundo o Espiritismo, então, nós encontramos um nome que é dado para essas aquisições da paciência e resignação. Ela se chama de coragem moral. Essa coragem de fazer o bem. E ela tem, então, essa ressonância nos nossos dias aqui, enquanto temos essa coragem moral no dia a dia, que convidamos aí para experienciar o resultado dessa coragem moral, de viver o bem, com essa visão da vida que continua após a morte, e enxergando também aqueles espíritos que evoluíram, que hoje nos orientam e que também conseguiram, conquistaram essa evolução superior, que muitas vezes a gente diz assim, mas esse é o espírito Emmanuel, orientador de Chico, esse é Joana de Ângeles, orientador de Divaldo, esse é Camilo, orientador de Raul Teixeira. Ok, mas aonde foi que esses espíritos conquistaram essas aquisições, né? Foi justamente nas lutas das encarnações. Então, a doutrina espírita traz como base essa presença de Deus como Pai que tudo provê, que não mandaria seus filhos sem um objetivo superior para viver esses desafios, e essa ideia da reencarnação que nos permite, então, recomeçar sempre de novo, não apenas no retorno à vida corpórea, sendo ninado aí no colo de novos pais e mães que se candidatam, então, a esse processo, né, de soerguimento, mas também essa questão do nosso dia a dia, fazer nesse minuto uma porta aberta para um renascimento, para um recomeço, todo dia, todo instante é a hora de recomeçar. E Marco Prisco, então, na mensagem A Quem Você Escuta, ele traz essa passagem, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Então, essa questão da coragem moral que vai sendo construída na nossa intimidade, ela traz essa possibilidade de enfrentar os desafios, as pequenas circunstâncias do dia a dia, de forma que essas perdas que se deem no dia a dia, elas não tomem um vulto muito grande, porque justamente ele dá exemplo assim de um rico, não vai fazer falta aquela migalha, né? Não é uma coisa tão essencial. Então, assim também, nós vamos percebendo a nossa caminhada aqui na Terra, qual é o objetivo, e essas coisas que acontecem enquanto estamos com os pés aqui na Terra, elas têm, então,
um valor, um peso de quem olha do alto da montanha para baixo, né? As coisas estão menores do que se você se colocar no mesmo nível aqui do solo, as coisas têm um volume, né, um tamanho muito maior e que acaba então trazendo desalento. Então, essas perdas, como que nós lidamos com elas, né? A quem você escuta. Então, começam a surgir aí sempre essas propostas, né, que elas vêm com uma visão da vida materialista e com a visão da vida que continua após a morte, não essa visão espiritual e que nós somos destinados a um futuro melhor. Então, prescreve o mundo, ame a quem o ama. Ensina o Evangelho, ame a todos como a você mesmo. Então, o Evangelho propõe que a gente aprenda o como fazer isso em relação ao outro, depende desse amor que nós temos em relação a nós mesmos. Então, esse cuidado, muitas vezes nós nos referimos às coisas que acontecem, mas nós permitimos que aconteçam situações e coisas que nós, num nível de se expor e ser maltratado, porque nós também estamos nos maltratando. Então, esse amor a si mesmo, esse cuidado, vai nos trazendo esse olhar com carinho em relação a nós mesmos, e esse amor se multiplica, porque estamos tendo agora um relacionamento diferente conosco mesmo, conseguimos amar os que estão à nossa volta. A quem você escuta. Orienta a sociedade, ajude a quem o possa ajudar. Propõe a boa nova. Faça aos outros tudo quanto você desejaria que eles lhe fizessem. Prega o comodismo. Primeiro eu, depois, talvez, o próximo. Assevera Jesus. Faça o bem e viverá. Fala a impetuosidade. Nunca mais você tornará a afeição que agora destrói. Informa o equilíbrio. O amanhã não tem fim. E assim as mensagens vão sendo apresentadas, né, sempre nesse convite a quem você escuta. O convite utilitarista versus bom senso, a impiedade versus a misericórdia, a impetuosidade versus o equilíbrio, o cinismo versus a razão. A mensagem, então, de Marco Prisco, ela encerra com essas duas propostas, então, a quem você vai escutar. Prometem as religiões, arrependa-se do mal e você entrará no paraíso. Elucida o Evangelho, elucida o Espiritismo. Faça o bem, porque o mal que você praticar, só você mesmo prejudicará. Arrependimento que não repara é perseguidor que não concede trégua. Jesus é o Senhor da ação edificante. Siga-o e você terá o reino. Então, a proposta de Jesus é que oferecer a outra face, se lhe pede um passo, dê 1000. E aí vai tendo, então, a possibilidade nessa postura de passar do arrependimento para uma ação de reparação. O amor cobre uma multidão de pecados. Quando nós nos sentimos aí, muitas vezes, emaranhados num sentimento de culpa em relação às coisas que podemos ter feito, diz a lei de amor que isso pode ser reparado em direção a outras pessoas. Então saímos da culpa, passamos que é um lugar que a gente não deve permanecer, passamos para o arrependimento e colocamos as nossas mãos para construir essa reparação. Então, por que a proposta de Jesus é do amor? Porque ela traz esse movimento, a resignação, o consentimento do coração. Ok, isso está acontecendo comigo, eu estou entendendo esse processo e vou seguir em frente, e vou fazer melhor, e vou fazer o melhor para as outras pessoas também. Então, essa é a lógica da resignação, esse consentimento do coração, que nos coloca numa posição de ação em relação a novos sentimentos, né? E aí vem Jesus falando de amor. Então, a dicotomia que vem se apresentando nas duas opções, isso ou aquilo, é da gente se perguntar a que tipo de conduta nós temos agasalhado. Os nossos pés estão no chão, mas a nossa mente anda aonde? Né? Em sintonia com quem? E aí surge Jesus, então, como esse roteiro de vida.
Marco Prisco também traz essa mensagem intitulada Num Minuto Apenas. E ela é muito preciosa, porque é um minuto que vai nos tirar de uma situação para outra, ou vai nos levar a uma situação a outra. Num minuto apenas. A tormenta calma, a enfermidade é serena, o trabalho surge, a dor passa, o ausente chega, a perseguição cessa, o dinheiro aparece e a vida muda. Num minuto apenas, a moléstia se instala, a pós-íntima se consome, o dinheiro muda de mão, o amor parte, a dor se avizinha, a morte chega, a vida muda. Num minuto apenas, você pode receber a visita do Cristo e modificar o roteiro da existência, eternizando no precioso escrínio das suas posses essa joia invulgar que não volta jamais com o mesmo valor, o minuto. Então, o raciocínio ele iniciou apresentando a questão do sofrimento e aparece esse precioso valor inerente à vida, que é o tempo e as possibilidades do tempo. Então, como nós nos colocamos como um espírito imperfeito num planeta de provas e expiações, é natural que a gente pense que o sofrimento nunca acaba, mas ele passa. Então, traz essa ideia de que tudo está em mudança, nós estamos de passagem e a atenção, essa importância, porque o que você escuta, né? Ela exige, o ato de escutar, ele exige a atenção. Então, o que a gente pega de tudo isso? Aonde está focada a nossa atenção? Então, o sofrimento ele tem tempo para começar, para terminar, tudo passa, surgem situações novas que vão, então, dirigir as nossas vidas. A ciência tem contribuído, então, para responder também essa pergunta a quem escuta, no sentido de que, quando fazemos uma escolha do que escutar, o que escutar constrói no nosso mundo íntimo, ok. E isso acontece do lado de fora. Então, nós estamos aí tratando das nossas crenças, o que nós levamos em nossa intimidade, nós vamos construir do lado de fora. A doutrina espírita nos traz esse convite, então, para tornar a nossa vida mais leve, né? E os dois componentes aí da fé e da esperança. Por que a fé? Então, a fé, ela amplia o nosso ponto de vista. Nós vamos entender que nós não estamos sós, estamos aqui na Terra, dentro dessa ideia da bondade divina e tudo que Ele provê, nós estamos ligados a um Espírito que nós podemos chamar aí do nosso anjo da guarda, que nos auxilia, que nos orienta. Nós não estamos sós. Nós somos frágeis? Sim, somos frágeis, mas nós trazemos uma proposta de evolução, então de potencialidades. Por isso essa questão da fé. E a esperança é justamente no sentido de despertar todos esses tesouros valiosos que nós trazemos. E por isso que a fé e a esperança, elas se tornam práticas no nosso dia a dia, por isso que a gente pode experienciar tudo isso, se aplica às situações do dia a dia, quando recorremos então ao auxílio do nosso anjo da guarda, do nosso espírito guardião, em busca de intuição, fazemos uma prece, nos ligamos a ele, reconhecemos as nossas fragilidades, mas norteamos para buscar as potencialidades. E esse tesouro, né, íntimo, essa preciosidade dessa oportunidade reencarnatória que nós trazemos. Então, cuidar desse tesouro que é a vida e desses minutos aqui vividos, quanto que a gente pode estar atento a esse escutar e colocar em prática, utilizar esses minutos para gerar bem-estar naquela ideia de o amor, né, em relação a nós mesmos. Como? O que eu posso fazer para tornar meus dias mais leves? Encerrando, então, as nossas reflexões, trazemos aqui um convite de confiança em Deus, esse Pai amoroso e bom, Criador de tudo que existe, que tem as suas leis definidas, muito claras, perfeitas, justas, e que nós nos inserimos nesse contexto. Como é bom ter a esperança de dias melhores, na certeza que estamos sob a coordenação de uma inteligência suprema, amorosa, e que nos conduz, então, com os desafios de tomarmos decisões,
ou perante as nossas indecisões frente às oportunidades, os obstáculos que se nos apresentam, vamos manter aí a vigilância, essa atenção necessária para recorrer à prece, à intuição, poder pensar um pouco mais nessas escolhas que fazemos. E que essas escolhas elas não sejam a repetição de erros passados, né? De padrões do passado. Que nós tenhamos como projeto aqui a inserção de hábitos novos, né? E também nem sejam esforço no sentido de impressionar e agradar grupos sociais, e muito menos nas tentativas de controle das situações. Mas vamos aprendendo a nos colocar na mão de Deus, nos colocando numa posição de agentes, né, de encaminhamento das questões. O que foge ao nosso alcance está na mão de Deus. Então, a Ele nós rogamos que nos abençoe a todos, que conduza os nossos pensamentos, nos auxilie nesse processo de vigilância e de oração, e que a todos aqueles que desejarem conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita e alimentar as suas mentes enquanto os pés passam por esses desafios da vida terrena, procurem a oportunidade de se agasalhar na doutrina espírita, e aí se encontra então essa possibilidade via as mensagens, estudos, né, as palestras, e Deus providencia a todos nós, nesse 1 minuto apenas que pode mudar nossas vidas, as pessoas que podem estar à nossa volta. Que haja coragem moral em todos nós, que essa semana seja rica de experiências. Que Deus nos abençoe.